Queria ver aí qual a sua visão sobre isso, se realmente tem alguma esperança, porque é muito estranho, porque os pontos que levaram Trump a sancionar o nosso país, seja com as tarifas, seja com a Magnitsky, seja com te retirando os vistos de diversas autoridades, sabemos que são dois: perseguição política e censura. E nesse sentido não houve nenhum recuo, muito pelo contrário. É certo que as medidas que os Estados Unidos tomou foram tomadas para puxar um comportamento, uma mudança de comportamento, uma correção dos abusos no Brasil, né? Esses abusos não foram corrigidos e as medidas que os Estados Unidos tomou não mudaram. Ao dia de hoje não registra nenhum ponto politicamente nos Estados Unidos 50% de tarifas contra o Brasil, né? Não tem um custo político isso. Então, hoje, os Estados Unidos podem manter essas tarifas por tempo indefinido, se a negociação não for frutífera. Doutor, nos Estados Unidos, né, jornalistas criticam o governo Trump, né, livremente. No Brasil, aqui são censurados por decisões judiciais. Como você enxerga esse tratamento, né, entre as democracias? Quanto mais censura tem, menos liberdade de expressão, menos pode ter chamado de democracia. O Brasil está agora passando um momento muito tenebroso. Tem cada vez mais quantidade de exiliados, né? Na época das ditaduras militares, dos anos 70, 80, tinha exiliados de esquerda, agora tem exiliados de direita. Quando um país está tendo exiliados, claramente não está indo por um bom caminho, né? Então, assim, a mídia, inclusive de esquerda, cúpula de governança hoje, vários dos quais já foram exiliados eles mesmos, deveriam avaliar qual é a imagem para o país deles, né, do Brasil, quando tem um incremento de exiliados políticos que o sistema que eles estão impondo está gerando. Que impacto tem no Brasil quando os Estados Unidos impõem sanções num juiz, né, barra ativista político, que chama Alexandre de Moraes? Que impacto tem no país quando os pedidos de extradição e os pedidos de apreensão da Interpol originando no Brasil são cada vez menos respeitados? Alguém foi exiliado? Algum perseguido político de Alexandre de Moraes foi exiliado para o Brasil? Até hoje, que eu saiba, zero, né? Nenhum país vai exiliar, extraditar a um perseguido político do Alexandre de Moraes para o Brasil. Que quer dizer isso sobre a imagem do judiciário brasileiro? Então, assim, aos poucos eles estão, de certa forma, convertendo a democracia liberal que o Brasil tinha em algo mais controlado, né? E esse controle vem de um assessoramento chinês, como todos sabemos. A liberdade de expressão, a liberdade econômica e a liberdade política não é algo que beneficia a um aliado no qual a China está investindo muito dinheiro. Então, isso, eu acho que estamos num período potencialmente de decisão, né? Se isso vai continuar sendo uma democracia liberal ou se, para satisfazer os sócios chineses, vamos modificar para que seja uma quase democracia, mas menos liberal. Não tem conspiração aqui, é muito claro. Você tem um juiz que vai detrás das empresas com todo tipo de ameaças e força as empresas a censurar. Então, hoje, os Estados Unidos estão vivendo um momento que essas empresas estão tirando toda a censura e o Alexandre está insistindo que no Brasil não, que no Brasil tem que censurar mais ainda, né? Com o apoio do PT. Quem censura? Quem é censurado? Sempre do ponto de vista da direita. Da esquerda não tem censura. Então, assim, você tem um suposto juiz chamado Alexandre de Moraes, que talvez, sei lá, 30% juiz, 70% agente político, né? Que força as plataformas a suprimir ponto de vista da direita e apoia a expansão do ponto de vista da esquerda. Não é muito complexo, né? Internacionalmente, isso está ficando cada vez mais claro. Por isso que os pedidos de Interpol dele não são respeitados, ninguém, seja Espanha, Estados Unidos, Itália, sei lá, imagino que assim que continua aumentando o número de exiliados políticos do Brasil, vai aumentar o número de países que recebem pedidos de extradição de Alexandre de Moraes, que serão recusados, e vai, além de forçar a censura e suprimir um ponto de vista político, um dano colateral dessa campanha é deteriorar a imagem do judiciário brasileiro. E até os eleitores brasileiros não reagir de forma contundente, como foi nos Estados Unidos, isso vai continuar. Porque essas pessoas não são persuadidas por críticas, ou por passar vergonha, ou por ser sancionadas, ou, sei lá, por todo tipo de medidas punitivas. Isso não causa um efeito persuasivo nessas pessoas. Então, o único que pode mudar a situação é o eleitorado brasileiro.